Na tarde deste dia 26 de outubro, a Câmara Federal realizou a última audiência sobre ciclo completo de polícia no estado de Pernambuco. As discussões foram somente no campo das ideias. A Polícia Militar e Civil deram em sua plenitude demonstrações inequívocas de maturidade e respeito profissional. Muito diferente de outros estados, onde se observaram debates acalorados sem objetividades. Em síntese, a audiência serviu para ratificar a necessidade e a tendência de mudanças para que a sociedade tenha cada vez mais um serviço de qualidade, primando-se pela celeridade e dignidade através do ciclo completo de polícia. E tem início neste momento a cerimônia de abertura do seminário por uma nova arquitetura institucional da segurança pública, pela adoção no Brasil do ciclo completo de polícia, promovido pela Câmara dos Deputados por meio de sua Comissão de Constituição e Justiça e também de Cidadania. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas para participar desta que é a última etapa de debates sobre a nova arquitetura da segurança pública no Brasil. Eu sou relator dessas PECs, que muitas vezes nós falamos PEC 430, PEC 431, PEC 127, todas elas estão apensadas e eu deverei emitir um parecer sobre essas PECs. Portanto, quando nós falamos que o ciclo completo ele é o foco do debate, é porque o ciclo completo, desde já esclareço, se encontra na maioria dessas PECs, praticamente em todas elas. Serei o relator daquilo que, de fato, for melhor para a sociedade e, particularmente, do jogo de ganhar. A segurança, senhores, a segurança é a única política pública que não caminhou desde 88. A saúde caminhou com seus problemas, a educação, a assistência social caminhou. Mas nós não tivemos o devido respeito e atenção deste país para quem faz segurança e para a segurança do Brasil. E eu convido a todos, independentemente da posição do contraditório, a que nos colaborem com isso, porque o espaço está aberto, todos estão convidados e eu agradeço muitíssimo e de coração a recepção de todos e vamos ao nosso debate. Muito obrigado. Eu queria trazer uma contribuição da OAB, não quanto ao mérito, até porque é uma questão muito afeita à especialidade. Eu não vou trazer uma proposta quanto ao mérito, se é bom unificar, não é bom unificar a polícia, desmilitarizar, mas eu acho que a gente precisa depurar essa discussão afastando preconceitos. Essa coisa de falar em desmilitarização, falam uma coisa como quem está demonizando a palavra militar, fruto ainda de um ranço, de um período ditatorial que nós estamos no passado. Eu digo isso porque no próprio texto da PEC eu vejo elencados os princípios da hierarquia e disciplina, que sem eles dificilmente você vai apresentar, seja uma corporação militar típica, seja um departamento de polícia ostensiva, numa futura instituição unificada, você não vai poder conclamar uma unidade para enfrentar uma convulsão social ou uma rebelião no presídio, sem que esse pessoal esteja capacitado à luz desses princípios. Mas vamos colher essa oportunidade para discutir mais do que legitimidade de lavrar TCO. Eu acredito sim que em delitos de pequeno potencial ofensivo, não se precisa mobilizar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar para se deslocar por 10, 15, 20 quilômetros para levar uma lavratura de TCO a apreensão desse crânio de 10 gramas de maconha que o Supremo já vai declarar, inclusive, que sequer vai precisar de TCO a posse de maconha.
Então não faz muito sentido isso. A gente tem que deixar de lado os preconceitos. Como o nosso cidadão brasileiro é o centro gravitacional do nosso ordenamento jurídico, é para ele que é destinado todo o aparelho de segurança pública. É isso, quero agradecer a oportunidade da palavra, enaltecer a democratização dessa discussão através dessas audiências públicas e esperar que chegue a bom termo o trabalho do nosso Congresso Nacional nesse particular e desejar o melhor para as nossas corporações, para a polícia, para a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco e a nossa competente Polícia Civil. Muito obrigado. Todos nós que estamos aqui, independente de instituição a quem pertençam, temos, ao longo de nossas carreiras, convividos quase que diariamente com todos os problemas e as mazelas que a sociedade convive. E é justamente neste caldeirão que aprendemos a conviver, a suplantar dificuldades, a buscar soluções e a nos ombrearmos em defesa da nossa sociedade. E temos certeza absoluta que o espírito público de todos eles que compõem a Comissão de Constituição e Justiça fará com que o resultado final seja aquele melhor que se adequa para a população brasileira. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, é a nossa perspectiva e, quiçá, o Deus Todo-Poderoso, que guia as ações de todos nós, possa, com certeza, nos encaminhar para uma solução que possa satisfazer todas as necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado e um bom seminário para todos. Há 16 anos eu sou procurador da República Criminal. Eu sempre começo dizendo isso, para que eu tenho pouco tempo, todos nós temos, e eu gostaria de fazer algumas colocações, talvez até um pouco mais incisivas do que outras que foram colocadas antes de mim, sem ser mal compreendido. Nesses anos todos de procurador criminal, sempre tive um relacionamento o melhor possível com a Polícia Federal, no caso da minha operação com a Polícia Federal. Como os senhores todos sabem, por questões operacionais, eu tenho muito mais contato com delegados do que com qualquer outra categoria de polícia. Tenho a impressão melhor possível dos delegados de polícia do Brasil, no sentido de ser uma classe abnegada, extremamente técnica, extremamente preparada e mais do que necessária para a segurança pública brasileira. Mas comecei por aí, para que não seja mal compreendido e que os senhores ouçam com cuidado, porque eu vou dizer até o fim. Alguns cartazes que estão colocados aqui são equivocados. Eu gostaria de falar em um deles apenas para servir de fio de meada para algumas colocações que eu queria fazer. O delegado de polícia é o primeiro garantidor de seus direitos. É uma expressão que foi escolhida, não estou aqui para julgar a categoria dos delegados de polícia civil, que escolheu essa forma de entrar nessa luta. Mas isso é profundamente equivocado e diz muito sobre o motivo que nós estamos aqui discutindo. O primeiro garantidor dos direitos é o policial, e não o delegado. E não é à toa que os agentes de Polícia Federal apoiam toda essa discussão do ciclo de completo de polícia. Seja os policiais militares e policiais rodoviários federais, mas principalmente me dirijo agora aos policiais militares por sua capilaridade. São os policiais que realmente estão presentes em todos os lugares do país e estão presentes nas ruas de cada um. Aí eu queria fazer um raciocínio dizendo o seguinte: eles são os garantidores do direito. E se não forem, há algo profundamente equivocado nesse modelo e aponta para a necessidade mais urgente ainda de ser trocado. Porque se é necessário uma categoria de policiais que continuam sendo policiais, grandes policiais, já vão chegar no final ao papel dos delegados nesse circuito todo de segurança pública. Se é preciso uma categoria de policiais que tutele as outras, que repita os atos de todas as outras, esse é um modelo profundamente equivocado e é uma das raízes mais profundas para demonstrar porque é um modelo ineficiente, com resultados ruins. Todos nós, eu e cada um dos senhores, somos profissionais de segurança pública e temos que reconhecer que o produto que entregamos para a sociedade hoje é um produto muito ruim.
motivos, e um deles é esse. É um modelo que faz repetir todos os atos, ou que gira toda a produção de uma determinada polícia, ou de todas as polícias, para que ele passe por uma categoria de policiais. Então, deputado Júlio colocou muito bem de que nós temos que buscar convergências. E aí eu queria mergulhar um pouco, para entrar no foco maior dessa discussão. A unificação de polícias, a desmilitarização, a carreira, a polícia com carreira de entrada única, a polícia civil, a autonomia das polícias, todos esses são pontos absolutamente fundamentais que têm que ser enfrentados durante o debate. Mas cada um deles tem grandes complicações a serem enfrentadas, a serem vencidas. Eu começo apenas com a unificação da polícia, uma ordem da Constituição Federal de que as unidades federativas de estados, tá, unificassem suas polícias, o que vai custar alguns bilhões, provavelmente, quando se juntar todos os estados, é difícil de implementar. É uma discussão administrativa que temos que ter com muita calma. Então, portanto, é algo que vai levar muitos anos. Colocar isso na frente das outras discussões, com todo respeito, apesar de ser válido, é a casa, o parlamento é o local correto de fazer isso, no debate público tem que ser enfrentado, mas é o mesmo que dizer que vamos deixar a segurança pública ruim custar por 15 anos, 10 anos, 20 anos, porque não conseguiremos enfrentar esse problema da unificação das polícias, então nada mais será feito. É uma estratégia, não sei se de propósito ou não, mas que tem algo de diversionista no debate verdadeiro que deve ser feito. O ciclo completo de polícia foi escolhido, tá? Nós participamos de grupos de debate há muito tempo sobre segurança pública, e ele não foi desse grupo que surgiu o ciclo completo. O ciclo completo já vinha com uma discussão muito grande, senhores todos sabem, durante o ciclo que levou à Conferência Nacional de Segurança Pública no Brasil. E ele foi escolhido exatamente porque ele é um jogo de ganha-ganha, na expressão muito feliz do relator da deputada Raul Júlio. Ninguém perde com o ciclo completo. Ele pode ser implementado no imediato. Ganham as polícias ostensivas, polícia militar, polícia rodoviária, tá? Porque imediatamente deixam de perder tempo, dinheiro, espaço na sua força de trabalho para deslocar viaturas, deslocar pessoas, para pegar termos circunstanciados, e acho sim, no fundo do debate, que mais adiante se pode chegar até alguns tipos de flagrantes, mas matérias que não têm nenhum cunho investigativo e que, portanto, nada tem a ser feitas pela Polícia Civil, e aí se perde o tempo e o dinheiro para levar a quilômetros de distância apenas para ser homologado por uma categoria policial. E ganha a Polícia Civil, ganha a Polícia Federal, tá? E boa parte dos agentes de Polícia Civil já perceberam isso através do Brasil, porque pode se concentrar na sua atividade principal, que é investigar. O TCO não tem conteúdo investigatório. Boa parte dos flagrantes patrimoniais, principalmente, não tem cunho investigatório. Então, para que a burocracia? O inquérito policial é uma figura jurídica que tem 150 anos, foi criada numa época, e daí vem o nome de delegado de polícia, em que o delegado era delegado do juiz, porque quem investigava era o juiz. Por isso, a estrutura do inquérito é judicialiforme, escrivãos, intimação, em nenhum lugar do mundo é assim. E aí, falta um minuto para terminar, eu queria voltar para os senhores para dizer o seguinte, voltando ao papel dos delegados e o jogo de ganha-ganha. O que é que serão os delegados de polícia nessa nova composição? Delegado de polícia é uma das funções mais nobres de qualquer estrutura policial, porque cabe a ele a chefia da investigação. Um trabalho altamente sofisticado, altamente qualificado, que precisa de eficiência, precisa de preparação e tem que ser valorizado. Mas ser chefe não é ser tutor, nem repetir os atos de todos os outros policiais e apostar em funções burocráticas, como o TCO e tal, como garantia, na minha visão, desculpem, incorreta, de uma determinada posição jurídica. Vocês não precisam disso. Tá? A função da Polícia Civil está perfeitamente preservada. Queria terminar, me permito mais ou menos alguns segundos, fazendo a expressão, tá? Meu tempo está esgotado. Doutor Reale colocou aqui no começo a questão da constitucionalidade. Isso não vai ser discutido aqui agora. Nem eu tenho autoridade para falar em nome do Procurador-Geral da República. Mas queria lembrar duas coisas. Primeiro, estou aqui falando em nome de todos os Procuradores da República. Dr. Rodrigo Janot é um ilustre associado do Ministério Público Federal. E nós não vemos
inconstitucionalidade nenhuma nas propostas que estão sendo discutidas aqui, muito menos no ciclo completo de polícia. Há 2 semanas atrás, eu estava presente no Congresso da Confederação Nacional dos Membros do Ministério. Nesse dia foi feita uma reunião conjunta com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. Todos aprovaram o ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia está hoje, mais do que maduro para ser aprovado, é o passo correto e que está pronto da parte do jogo. Um jogo de ganha-ganha, porque ninguém perde. Ele economiza recursos, ele não precisa de novos investimentos, ele faz avançar, ele mostra uma arquitetura diferente de segurança pública. Uma polícia técnica, uma polícia que dê o melhor resultado para todos os nossos cidadãos, que é isso que, no final das contas, todos nós temos que trabalhar e dizer, não. Essas são as palavras que o Procurador da República queria deixar para os senhores e dizer que é uma honra participar desse debate e esperamos que frutifique, deputado Júlio, nas alterações que nós precisamos no Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu tenho um sonho, ou melhor, todos nós temos um sonho. O mais importante é que se trata de um sonho possível de ser alcançado. O sonho de poder contribuir de forma decisiva para a melhoria da segurança das pessoas. Com a adoção do ciclo completo de polícia, alinharemos nosso país com o modelo de segurança existente em todo o restante do planeta. Dá venda ao discurso anterior que fala de duplicidade, pelo contrário, nós temos meias polícias e nós vamos ter um serviço mais eficiente. Apenas tendo uma exceção, infelizmente, esse modelo de meias polícias no nosso país, repite-se, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O ciclo completo de polícia consiste na possibilidade de todas as corporações policiais realizarem a prevenção e a investigação, tornando o processo mais eficiente, ou seja, a polícia que iniciar o atendimento ao cidadão será a mesma que encaminhará o Poder Judiciário e ao Ministério Público. Tal medida, como destacou o deputado estadual Coronel Camilo, de São Paulo, pode ser chamada da PEC, não da discórdia, mas a PEC do poupa-tempo da segurança pública. É esse o foco que deve ser dado a uma coisa chamada eficiência. No Brasil, a Lei 90/95 já introduziu o próprio embrião do ciclo completo de polícia, no momento em que qualquer autoridade policial, civil ou militar, destaque-se, entendimento inclusive do Conselho Nacional de Justiça, tomar conhecimento da infração penal do menor potencial ofensivo, por meio do qual lavrará o termo circunstancial da ocorrência e encaminhará imediatamente ao juizado especial criminal. Quem ganha com a adoção do ciclo completo de polícia? Todos, especialmente, repite-se, a sociedade. Em Pernambuco, para se ter uma ideia, no centro do Recife, uma guarnição passa em média 4 horas e 3 minutos, deputado, uma delegacia para se lavar contencioso. Se formos para o interior, a situação se agrava em decorrência do deslocamento de uma cidade para outra. O comandante de unidade da região do Agreste fez um levantamento. Do dia 11 de maio ao dia 22 de outubro, ele conseguiu, com a equipe dele, aferir o tempo que as guarnições passam com a delegacia. Ele converteu isso, o tempo da delegacia, em dias. De 11 de maio a 22 de outubro, nosso efetivo passo é equivalente a 179 dias numa delegacia. Vejam que coisa impressionante. Infelizmente, esse é o cenário em todo o país. Semana passada, numa reunião com uma comunidade, uma diretora de escola, para a minha alegria, abordou o tema ciclo completo de polícia com uma dúvida. Palavras dela: Coronel, não se perderia mais tempo se a guarnição da PM fizer diretamente o procedimento de relatar o fato que a corporação encaminhou ao Poder Judiciário? Respondi que é justamente o inverso. As guarnições que continuarão na área de atuação, sem necessidade de se deslocar para outro bairro ou mesmo cidade para se lavrar o caso TCO. Esse é um exemplo de que a Polícia Militar permanecerá nas comunidades por mais tempo, considerando que não terá de se deslocar para uma outra corporação chamada Polícia Judiciária. Alguns podem até alegar que vai se instalar o caos com a adoção do ciclo completo de polícia. Interessante, repite-se, que em todo o restante do planeta
que se observa o inverso, a exemplo da Europa e Estados Unidos, os quais, em regra, elogiam em relação à segurança pública que adotam o ciclo completo de polícia. Inversão do ciclo completo de polícia, todas as polícias se fortalecem, não se cogita a extinção de nenhuma corporação. Não adianta dizer que se vai extinguir esta ou aquela polícia, visando angustiar os profissionais de segurança. O que se deseja é maior eficiência pela Polícia Militar, como também a Polícia Rodoviária Federal. Então, só que ela já dará o encaminhamento ao Poder Judiciário das infrações penais que tomar conhecimento. Vem a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, enfim, pois deixará de atuar em infrações de menor ofensividade, voltando-se para a investigação de crimes mais graves, como homicídio, roubo, tráfico, podendo ainda fazer o policiamento ostensivo preventivo. O principal aspecto é que a adoção do ciclo completo de polícia deve ter como foco principal a pessoa humana. Hoje verifica-se nitidamente a violação aos direitos humanos, no momento em que a regra é a liberdade. No entanto, o acusado de ilícito é conduzido coercitivamente na delegacia, mesmo nas infrações penais de menor potencial ofensivo. É direito dessa pessoa não ter que ser conduzida, considerando a natureza da infração. Do contrário, acaba se penalizando o policial. A vítima testemunha o próprio preso, pois ficam horas preciosas aguardando o momento de se lavrar o procedimento pela atual Polícia Judiciária. Marcelo Barros, delegado de Polícia Civil de Pernambuco, doutor pela Universidade de Salamanca, inclusive, e no livro dele, palavras desse autor aqui que fez um trabalho científico. A tortura que ocorre hoje na delegacia não admite em período de exceção, ao contrário, os períodos de exceção se apropriam e superdimensionam as práticas policiais cotidianas. Por isso, o padrão da prática da tortura utilizada hoje mais se assemelha às práticas anteriores da ditadura. Entender a tortura praticada ainda hoje como um resquício da ditadura de 1974 é negar a própria história da tortura no Brasil. E nessa obra ele vai avançando e destaca o seguinte: é importante lembrar que a imensa maioria da tortura praticada nas delegacias brasileiras não ocorre nessas circunstâncias. A prática, ao contrário do senso comum, ou mesmo das justificativas dos policiais, é a de torturar para investigar crimes já ocorridos, em sua imensa maioria crimes patrimoniais, onde nenhum teórico argumentaria sobre a possibilidade de excusas para tal procedimento. É um delegado de polícia falando de tortura nas delegacias. E para finalizar, eu gostaria de destacar também que nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade, nenhum quartel da Polícia Militar foi apontado como local de tortura. No entanto, várias delegacias foram citadas. 39 delegados de polícia foram citados como apontados como pessoas que praticaram a tortura pela Comissão Nacional da Verdade. Só que dentro do delegado 39, policiais militares ao todo foram 37. Então, se é para discutir a questão de tortura, se é questão para discutir a tortura, que seja todas as corporações, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, todas as corporações analisemos o tema tortura. Mas eu apoio o ciclo completo e é um avanço para a sociedade brasileira. E dizer que a posição da Associação Nacional é sim pelo ciclo completo de polícia. E a associação entende que nós precisamos avançar no sistema de segurança pública, tendo em vista que as pesquisas apontam que a sociedade não está satisfeita com esse modelo de segurança pública que nós temos hoje. E é verdade que nós precisamos discutir sim sobre digitalização, sobre unificação, sobre carreira única, mas eu quero dizer que a tentativa hoje aqui neste auditório de criar mais mistificações sobre o ciclo completo é, na verdade, confundir a quem não tem autoridade para, de maneira democrática e com argumento, apontar
a inconstitucionalidade que não tem de nós policiais militares fazermos o ciclo completo. É preciso, acima de tudo, saber que o soldado de polícia, que a base a qual representa, não é feita de policiais burros, de policiais despreparados, como estão querendo passar essa vitória. É preciso respeitar o soldado que está ali no dia a dia na rua, que numa viatura atende a ocorrência, que representa na segurança pública, senhores deputados. A maioria é quem vai no primeiro momento representar a todos vocês da segurança pública. E um discurso, acima de tudo, recheado de fragmentação. Nossos companheiros agentes da Polícia Civil também estão sendo colocados de lado para uma tentativa, meu querido Aldo, vocês presidentes do CIPOL, uma tentativa de colocar vocês também em segundo plano e se intitularem como maior autoridade da segurança pública. Nem vocês e nem nós policiais militares devemos ser colocados como policiais de segunda categoria. O respeito e a igualdade tem que ser promovido para todos. Até porque o pacto pela vida, o plano do pacto pela vida já prevê isso. Já prevê que as polícias tenham o princípio da isonomia e que ela tenha a equiparação, inclusive salarial, senhores deputados. E o ciclo completo é importante trazer uma discussão, porque nós, os soldados e os cabos, que estamos na ponta do pacto pela vida, alguém precisa olhar para a base. E quando a base faz o ciclo completo, ela acima de tudo será respeitada como uma autoridade policial presente, representando a cada um do povo, porque quem vai ganhar com o ciclo completo é o povo. Não adianta vir com um discurso de querer tocar na nossa formação, de querer tocar na nossa corporação, porque nós temos serviços tão relevantes prestados à sociedade, assim como os senhores da Polícia Civil. Até porque eu lhe faço aqui uma leitura, já está finalizando, que se fôssemos tocar na formação, o próprio delegado, o doutor que escreveu o livro aqui, doutor Marcelo Barros, ele disse, na página 239, que melhorar o ensino da investigação policial, porque todos os entrevistados disseram que não aprenderam a investigar na academia. Então, se na minha formação teve deformidades, se ainda hoje o policial militar teve deformidades, não muito diferente dos nossos companheiros da Polícia Civil. Precisamos melhorar juntos, precisamos ter a consciência de que não é jogando uma polícia contra a outra. Que interesse é esse de deter na sua mão só o poder de representar perante a justiça? Os senhores sabem muito bem o desafio a dizer o contrário do que vou dizer aqui, que 90% das ocorrências que partem da Polícia Militar e chegam na mão dos senhores delegados, com muito respeito, os senhores não têm condições, pela estrutura que lhes é dada, de dar finalização a isso. Tudo começa na Polícia Militar. Uma briga de casal, chama a Polícia Militar. Se tiver uma briga no campo, chama a Polícia Militar. O que acontecer na rua, chama a Polícia Militar. A gente quer também ser respeitado pelos senhores, porque eu não era nascido em 64, eu não sou responsável pela ditadura e nem tomou contato dos soldados agentes ou oficial daquele Estado. Obrigado. Especialmente inclinado a tocar no ponto sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade de uma pretensa mudança da estrutura policial atual e adoção do ciclo completo. De fato, como foi dito aqui, eu não vejo aqui o Procurador-Geral da República ou qualquer outra autoridade daqueles do artigo 103 da Constituição. Mas eu preciso lembrar que a Constituição não é só aquela folha de papel que está ali, ela é muito mais. Ela é força viva, como tal, permeia a nossa vida o tempo todo. É comum que todos os que a aplicam e nós a aplicamos diariamente, seja como agentes de segurança pública, seja como servidores públicos,
nós a aplicamos a todo instante em nossa atividade. Mas é inexorável que ao aplicarmos, nós também a interpretemos. Essa interpretação se faz por todos, não só pela polícia, não só pelos operadores de segurança pública, mas por todos os brasileiros. E eu confesso, já há 8 anos que nós nos debruçamos sobre esse tema, sobre o ciclo completo da atividade policial, e nesse tempo todo eu não encontrei nenhum dispositivo que me fizesse convencer da inconstitucionalidade da adoção desse ciclo completo. Até mesmo porque nós estamos diante de um direito a ser proposto e não de um direito já posto. E se esse direito é a ser proposto, somente se poderia arguir a inconstitucionalidade se a reforma constitucional atacasse algumas das cláusulas pétreas da Constituição ou dos princípios constitucionais sensíveis, o que não me parece que seja o caso do artigo 144. Então, para mim, a tese da inconstitucionalidade do ciclo completo não convence e não empolga. Segunda coisa que eu gostaria de tocar, e acho que isso tem que ser dito, é que são gastos milhões, bilhões de reais anualmente por todos os segmentos de governo a nível estadual, federal, do Distrito Federal e pelos órgãos que fazem parte dessa estrutura de segurança pública. No entanto, meus amigos, eu posso dizer que hoje esse dinheiro que é gasto, seja ele pouco ou muito, é extremamente mal empregado, porque não há nada que me convença que com todo esse gasto nós só consigamos elucidar 8% dos delitos. Foi dito aqui por uma pessoa que eu considero demais, porque além de colega, é um amigo querido, que esse modelo que está hoje posto não foi suficientemente experimentado. Eu discordo. Me dou o direito de discordar respeitosamente dessa afirmação, porque nós estamos com esse modelo há séculos, há mais de um século. Eu acho que esse é tempo suficiente para experimentar. Um país que foi o introdutor do modelo de ciclo bipartido de polícia já muito abandonou. E o abandonou porque este não é um modelo eficiente. De fato, há muito a se fazer para se reestruturar de forma decente a segurança pública. Mas um ponto preponderante é a adoção do ciclo completo. Não há nenhum óbice em que não há nenhum óbice e um modelo internacionalmente adotado em que, para se aplicar o ciclo completo, exista atuando no território nacional, mas de uma força policial. Não é isso que mostram para a gente os países que adotam esse ciclo. Na maioria deles existe mais de uma, aliás, existem várias forças policiais. Em alguns deles se contam as dezenas, em outros aos milhares. Também não há nenhuma incompatibilidade entre ciclo completo e organismo militar. Nós falamos disso, isso foi dito aqui. Aqueles que falam isso guardam ainda o ranço de um período nefasto que nós queremos esquecer. Mas o fato é que nós não podemos esquecer esse período e temos que aprender com as lições deles. Uma das lições é abandonar o preconceito, que isso é algo que também foi dito aqui. Então não há incompatibilidade entre ciclo completo, existência de mais de uma polícia, ciclo completo de polícias militarizadas ou não militarizadas. Mas o fato é que hoje o nosso cliente padece pela nossa inércia. Quando eu falo nossa inércia, eu falo da inércia do Estado e não dos operadores de segurança, porque eu tenho certeza, convivo com todos eles e sou também um operador de segurança, tenho certeza da vontade cotidiana de fazer mais, que permeia a todos. Mas a inércia do Estado tem cobrado do nosso povo, do nosso cidadão, um preço alto. 58 mil pessoas, amigos, não é um número banal. 58 mil vidas são 58 mil famílias. Então não se dá para discutir isso pensando em questões que dizem respeito apenas ao nosso próprio umbigo. Quando nós olhamos o cliente, o indivíduo que precisa de segurança pública, nós nos lembramos que essa segurança pública é melhor prestada onde o ciclo se faz completo, onde o ciclo se faz inteiro e onde a instituição policial que atua em dado território ou em faz determinada atribuição consegue ter dela o pleno domínio, porque ela consegue produzir mais informações, estabelecer indicadores confiáveis de desempenho que favorecem a eficiência de sua atuação.
seja estabelecendo táticas de controle aos delitos antes do seu acontecimento, seja aprimorando técnicas de detecção de quem são os supostos infratores, o que hoje não é feito. Hoje, dificilmente nós conseguimos estabelecer indicadores válidos e atribuir responsabilidades conscientes às instituições que estão atuando na esfera da segurança pública. Portanto, meus amigos, é indispensável, e é essa a visão que a FENAPREV tem, e aqui eu tenho muito prazer em dizer que essa visão é compartilhada também pela instituição Polícia Rodoviária Federal, e que o ciclo completo não é o único remédio que precisa ser adotado, mas com certeza é o primeiro e, quiçá, o mais importante dos remédios amargos, que nós precisamos tomar. Por isso que eu acredito que o ciclo completo de polícia, ele chega no momento oportuno, porque ele não discute apenas o ciclo completo, mas ele abre um leque para discutir a segurança pública como um todo. E é preciso que, através da Comissão de Justiça, através da Frente Parlamentar de Segurança Pública, é preciso que a Assembleia Legislativa, cada vez mais tenha essa preocupação. E aqui nós estamos com o comandante da Polícia Militar, com o chefe da Polícia Civil, com as autoridades principais da segurança pública do nosso Estado. É preciso que cada vez mais nós puxemos a corda e discutamos a segurança pública do nosso país e possamos convencer os poderes, convencer sobretudo o Poder Executivo, que é preciso de maiores investimentos na segurança pública. E esses investimentos, sobretudo, ele precisa passar também pelo Congresso Nacional, pelo Governo Federal. Mas o ciclo completo de polícia, ao meu ver, ele chega no momento oportuno, sim, porque entendo que a Polícia Militar, ao longo dos anos, e aí foi colocado muito bem a questão do vestígio da ditadura militar. Ninguém quer que volte a ditadura militar. E nós sabemos que a Polícia Militar hoje, ela não defende mais a ditadura militar. A Polícia Militar hoje, ela procura cada vez mais se democratizar. E isso nós temos sentido ao longo dos anos. Entendemos que ainda precisa mudar muita coisa dentro do contexto da Polícia Militar. Mas não podemos tirar da Polícia Militar, seja de qual for o Estado, o direito de fazer o trabalho completo de polícia do seu Estado. Não podemos deixar de confiar no trabalho que a Polícia Militar vem fazendo ao longo dos anos. Não podemos, o discurso ele não pode ser pobre. Nós não podemos apontar os erros e esquecer dos grandes feitos que essa polícia tem realizado, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Por isso que eu entendo que o ciclo completo de polícia, ele, além de possibilitar a Polícia Militar uma maior fluidez no seu serviço, ele também auxilia o serviço da Polícia Civil. A partir do momento que os companheiros da Polícia Civil estarão ainda mais liberados para fazer um trabalho que é de extrema necessidade e que nesse país, infelizmente, pela sobrecarga e a falta de investimento que tem sobre a Polícia Civil, não está sendo feito com a grande qualidade que é a investigação dos crimes. Nós sabemos que existe uma falta muito grande nessa parte, por parte da Polícia Civil, na questão da investigação, por conta da demanda, por conta do número excessivo de trabalho que os companheiros da Polícia Civil têm. Mas é preciso que haja, acima de tudo, um sentimento de união. É preciso que haja, acima de tudo, um sentimento de fortalecimento entre as categorias. Nós não podemos aproveitar este tema para dividir, jamais. Nós precisamos aproveitar esse tema e outros temas que virão com certeza, porque é uma tendência nacional e talvez uma tendência no mundo. Nós precisamos pegar este tema, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Federal, as polícias do Brasil precisam cada vez mais pegar esses temas para fortalecer o sentimento do profissional de segurança pública nesse país. E tenho absoluta certeza que talvez nesse momento há uma discordância, mas viveremos dias em que a Polícia Militar e a Polícia Civil irá sorrir, olhar para trás e dizer como nós brigamos sem necessidade e hoje estamos juntos
e fortes, porque esse deve ser o grande objetivo do contexto da segurança pública, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Muito obrigado. Eu vou procurar minha tempo, os 8 minutos, deputado Júlio, que é o tempo que leva para em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nós fazemos tempo substancial. E não as 4 horas que demoram no tempo. As discussões, deputado Júlio e senhores, nos últimos anos, ela teve várias vertentes, sempre equivocadas. Por quê? Não atacaram o problema de século e viraram um pano de fundo. Eu tenho a convicção, depois de 12 anos trabalhando junto ao Congresso Nacional, de que agora o tema completo saiu da caserna, ele foi para as ruas. Eu acho que ele está, no caminho certo. Primeiro, esclarecer internamente os ministérios do que é o ciclo completo, que na verdade muito poucos pessoas sabem disso. E a sociedade civil, obviamente, vai ter que ser impactada e já está certo. Hoje a imprensa, a mídia nacional já está falando disso. É um processo que tem que ser caminhar dessa forma. Não está mais ali a faixa que eu vi sobre os quartéis ligando da ditadura, mas eu sou obrigado a me manifestar. Dizer o seguinte, que os quartéis são tão ruins que o Estatuto do OAB prevê lá no seu artigo que quando vai a privação de liberdade de um advogado, ele quer estar preso dentro de uma sala de trabalho do quartel. Ele é tão ruim. E nós temos visto, pelo Brasil agora, muitos magistrados, promotores e até delegados de polícia, como no caso do meu estado de Santa Catarina, querem ir para dentro do quartel preso e não uma delegacia. Mas não é a polêmica, não é essa. Então eu acho que o certo da questão, nós temos a convicção na federação, é o ciclo completo. Na verdade, é o que a modernidade se apresenta pelo momento. Todos já falaram muito aqui e não vou repetir. E vou procurar aqui algo ciclo completo, até pelo tempo bastante apertado. Mas hoje o Estado não está bom, a sociedade testemunha isso. Conversava hoje meio com um cidadão livre comunitário aqui, dizendo que não está bom, e não está. 58 mil mortes e 20 criminalidades que existem no Brasil demonstram isso. Então tem que ser feita alguma coisa que dê resultado, e não que venha para atrapalhar e mudar o foco da questão. E o ciclo completo é a forma de fazer isso. Vi aqui o rapaz, nosso colega, que é professor da Federal, falar muito bem que o ciclo completo, na verdade, a exemplo de países democráticos, como o Brasil hoje é uma democracia, não nada tem a ver com a polícia ser militar ou não. Várias polícias convivem, nossos vizinhos, inclusive, aqui convivem em harmonia uma com a outra e todas fazendo a mesma coisa. O que não pode é o cidadão procurar um policial que manda para outra polícia para resolver sozinho. Isso não é possível. Não existe essa configuração, a não ser 2, 3 países menores do mundo. Não tem essa configuração e isso tem que ser debatido. E isso tem que ser modificado. Essa é uma realidade. E nós não podemos esconder atrás das cortinas ou para baixo do tapete. Todos têm a minha culpa. Todos têm um pouco de culpa nisso. Todos. Legisladores, judiciário, a sociedade e os policiais têm culpa. A culpa não é coletiva e aqui no encaminhamento disso. Obviamente, o prédio não está pronto, deputado, ele está sendo construído, mas ele tem que ser construído pela licença do proletariado. E eu acho que aqui, a minha convicção é que aqui é, na verdade, o alicerce de toda essa questão. Eu vejo aqui de falar que o termo substanciado nada tem a ver com isso, sim, tem sim. O termo substanciado, ele é um embrião do ciclo completo, nos criminais, nos delitos de menor potência ofensiva. Eu vou dar um exemplo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que nós, no Rio Grande do Sul, mais de 15 anos, e nós, há quase 10 anos, Santa Catarina, fizemos o termo substanciado. O termo substanciado feito em Santa Catarina pelo soldado, pela base. Ele é o autoridade. Ele faz o termo substanciado. Ele faz hoje com tábua, tem realidade, não fico lá para ver. Tempo que demorava 4 horas nas cidades, nas urbes, 4 horas para fazer,
o policial faz com a pessoa intimada, com perícia requisitada, em mais ou menos tempo médio de 15 minutos. Ele faz, o cidadão não é privado de liberdade, não é levado para lugar nenhum. E desafoga a própria instituição Polícia Civil. Desafoga, tanto que hoje lá no Rio Grande do Sul você discute mais isso. Eu convido quem quiser ir para verificar em loco isso aí. Então a economia, a sanidade não se discute. Não se discute, e quem se atreve a discutir é porque não está incluído republicamente um debate honesto. Ele quer conduzir um debate que não é honesto. O debate honesto é que isso é a solução do problema. Sim, não adianta vir querer dizer por gente com outros debates paralelos para desmarcar. Nós vamos fazer. Para finalizar, eu daria um alerta. Exatamente o que está sendo colocado aqui agora, colocando em dúvida, primeiro, o termo circunstanciado, lá no início da categoria de diziam assim: o termo circunstanciado, o PM não está preparado para fazer isso. É o que eu vi aqui inclusive hoje. A PM criará 14 quartéis, que a Polícia Militar abandonaria as ruas, deixando a parte da atividade ostensiva no segundo plano. Que o Judiciário e o Ministério Público não ia atender a demanda. Isso, todo mundo dizia isso. Antes de nós começarmos a fazer o termo circunstanciado, que tudo era pior que estava. E, inclusive, que alguns pregavam que o mundo ia acabar. Não vai acabar. Qual foi o resultado disso? Para finalizar mesmo. O resultado disso tudo é que nós melhoramos o processo, nós fizemos em tablet, fizemos o termo circunstanciado com tablet. É muito mais rápido fazer do que um levantamento de trânsito, muito mais fácil e rápido. Quem quiser ver, está à disposição para ver. Em segundo lugar, demonstrou que a Polícia Militar, o nosso Polícia Militar de ponta, está preparado, sim, para fazer, está sim. Que a PM não criou nenhum cartório, não levou ninguém preso para quartel, para lugar nenhum. Aliás, pegou o direito do cidadão, quando sendo envolvido num menor polícia ofensivo, de ficar em liberdade, com a contrapartida de comparecer em juízo. Outra constatação: a PM não abandonou as ruas. Ao contrário, ela ficou na rua, fazendo o termo circunstanciado no capô da viatura, como tem que ser, sem burocracia, nenhum lugar nenhum. Não passando o cidadão por uma reatividade que não é necessário fazer. E o Judiciário, demonstrou que está preparado sim, e a demanda diminuiu, porque os casos não se repetem, não há uma revitimização, há uma resolução. E o ciclo completo acaba levando a isso, a evitar uma revitimização. E que tudo melhorou. E mais ainda, o mundo não acabou. Nós continuamos todos vivos lá. E com a solução. E quem é que ganhou? Quem ganhou foi a sociedade, que é o alvo do nosso trabalho. Essa é a consciência. Não adianta querer tapar o sol para ele e vir aqui trazendo dúvidas e assuntos, temas que nada tem a ver com o debate incompleto. Que, aliás, eu notei aqui, vários debatedores não falaram palavras incompletas. Falaram tudo, menos incompleto. Então, que veio esse incompleto, que nós vamos mostrar para o espetáculo preparado sempre. A tese parte da constatação de todos que nós temos no Brasil um índice inaceitável de violência e criminalidade, de homicídios, e temos um índice mais inaceitável ainda de solução dos crimes. E que o problema não é de uma polícia ou outra, de um policial ou outro. A outra constatação que levou esse texto é de que o problema é de modelo. Me questiona, o auxílio completo não resolve nada. Sem investimento, sem valorização de carreira. Eu falei, olha, a segurança pública é uma política que dialoga com todas as outras, ou com várias outras. Mas nós não podemos, enquanto policiais, ignorar que nesse contexto macro de segurança pública, nós temos um papel, que é da prevenção e da investigação. E é razoável que todos nós tenhamos essa constatação, porque ainda que façamos discursos diferenciados
policiais aqui, no dia a dia, nós estamos juntos. Todo policial militar já passou boa parte da sua vida dentro de uma delegacia. Portanto, todo delegado já passou boa parte da sua vida em companhia de policial militar, os policiais rodoviários. Então, as mazelas de um e de outro, nós todos sabemos. O certo e o errado de um e de outro, nós todos sabemos. Agora, nós não podemos, por conta do modelo, jogar fora uma grande produção que é feita, aí sim, pela Polícia Rodoviária Federal, pelas polícias militares e agora pelas guardas municipais. Alguém me dizia, não vai valer nada. Eu falei, vai. Em Minas Gerais, em 2014, foram 370 mil ocorrências de TCO. E nesse momento, em Minas Gerais, só tem 59 municípios com a delegacia de plantão. E eu desafio quem consegue investigar o plantão. Não existe investigação de plantão. Portanto, nós temos um modelo que sufoca a Polícia Civil por conta dessa obrigação que ela tem de receber demanda. E nós temos um modelo que sangra a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal pelo desgaste insano desnecessário de deslocar agora a partir desse horário. Em Minas Gerais tem distância de 300 km para fazer um registro possivelmente do TCO. Então, se há violação de direitos humanos, é nesse modelo, como já foi dito aqui. Nós não podemos jogar fora, eu falo isso com muita tranquilidade. Todo policial militar investiga, gente. Ou não. Ou nós não temos, no interior desse Pernambuco e de todo o Brasil, pelo menos 70% dos crimes devidamente apurados pela Polícia Militar e que ela tem que jogar no lixo. Não pode levar para a Polícia Civil, porque se levar, ele passou de função e ele vai ser processado. E eu conheço muitos casos de serem processados. Por isso passou de função, pois é. Mas ele apurou. É só pegar as ocorrências. Quantas ocorrências encerra com tudo apurado? Tudo apurado. Mas o modelo não permite que seja assinado e traduzido como informação válida para o Ministério Público, para a Justiça, porque o modelo impõe que a competência de uma polícia e ela vai processar. Então é por isso que já foi colocado aqui, no direito posto, realmente é questionável, mas no direito proposto é possível, é necessário. E é claro que o ciclo completo tem que vir com outras medidas fundamentais, mas que é condicionante ao ciclo completo. A condicionante ao ciclo completo porque é o instrumento de eficácia. Tem que vir com a independência da perícia, fundamental. Tem que vir com a consolidação das audiências de custódia, fundamental. Tem que vir com um sistema de segurança funcionando. Tem que vir com o motor externo. A sociedade tem que tolerar, mas não é tolerar se o soldado está ou não batendo simplesmente. É para enxergar todo o sistema, enxergar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Sistema Prisional. É para empoderar a sociedade e não simplesmente para mais uma corregedoria, que é fundamental. Então, eu estou convencido por essa sequência de debates que nós estamos fazendo. Chega lá, apesar do tempo que eu tenho a obrigação de respeitar, você deve estar no melhor direito de não respeitar. Mas a desmilitarização, que é uma reivindicação da nossa base. Eu, particularmente, defendo e acho que o modelo de regulamento disciplinar, que, se Deus quiser, nosso projeto seja aprovado, será imposto aos estados, nós teremos a grande parte desse lado ruim do militarismo, que todos nós condenamos, resolvido. Porque o problema do nosso militarismo é não respeitar os princípios constitucionais do processo legal, da defesa do contraditório. E já há entendimento de todos para se avançar. Portanto, o acesso único é uma reivindicação que nós defendemos. O acesso único na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar, no governo, não temos nenhum problema com isso. E estamos, sim, se tem uma convergência construída nesse debate, essa é uma construída. E para encerrar, já que eu também tenho respeito ao tempo, eu quero
dizer que, em relação à minha indignação pelos ataques sofridos pelo companheiro da Polícia Federal, eu acompanho a fala do Coronel e do soldado Alberto, que bem me representou a indignação. Muito obrigado. Aqui, senhor presidente, o ciclo completo de polícia pode não vigorar com esse trabalho, mas por falta de capacidade não. Aqui estão homens capazes, que têm condições de fazer o trabalho que aqui a gente viu que foi posto em dúvida por algumas falas, mas a gente queria defender que por esse motivo não deixará de ser feito, não deixará de vigorar. Por outro lado, a gente vê a categoria dos delegados, pessoas que são preparadas pelo Estado brasileiro, muito bem preparadas, capazes de trabalhar e elucidar crimes difíceis. E a gente, às vezes, fica pensando, faz uma analogia. O engenheiro, eu também sou engenheiro de formação, que estão em uma fábrica, que todos os dias chegam para apertar e afrouxar o parafuso, e se esquece da atividade principal de planejamento da sua indústria, talvez o produto acabado não saia bom. Mesmo assim, também somos médicos, quando eles vão fazer os seus procedimentos cirúrgicos e outros mais, tem que estar com a instrumentalização pronta para que eles possam se concentrar na atividade pela qual ele foi designado e estudou para aquilo. Assim a gente percebe e fica aquela dúvida no ar. Não é uma afirmação, é apenas uma dúvida. Será que a continuidade, a exclusividade da confecção dos PCOs pelos delegados de polícia, será que eles não estão sendo subutilizados? É só uma pergunta para reflexão, para que nós possamos, de alguma forma, fazê-los se concentrar em atividades mais complexas, para que os crimes contra a vida, etc., e outros, possam ser melhor elucidados e que a população brasileira possa ter definitivamente uma polícia investigativa eficiente que possa dar resultado à sociedade. Portanto, senhor presidente, eu deixo apenas uma palavra para reflexão, duas palavras, que chama-se espírito público. Nós temos que ver o que é melhor para a sociedade. Portanto, encerro as minhas palavras com uma citação que eu vi várias vezes do ex-governador Eduardo Campos, em que ele dizia, e aí é preciso ter espírito público para analisar essa frase: é impressionante a força de uma ideia quando é chegado o tempo dela. Muito obrigado. E entendemos que o ciclo completo é, sim, um passo importante para que possamos conseguir as demais mudanças que a segurança pública requer. E o interesse, com toda certeza, não deve ser apenas das categorias, das questões corporativas, não deve ser uma disputa de poder, evidentemente, mas o interesse deve ser da população, que é da população. E não precisa ser um expert, ser um PhD em segurança pública para ver que o sistema que está vigente hoje não funciona. Apenas 8% dos homicídios são denunciados. Esta é a produção da investigação no Brasil. 8%, um universo de quase 60 mil homicídios. Participamos no dia 26 de maio de 2015 do Seminário Internacional de Segurança Pública, promovido na Câmara dos Deputados, onde estavam presentes diversos países que adotam o modelo de ciclo completo de polícia, e a
a resolução dos crimes chega a 80%. Os países que adotam o ciclo completo de polícia, 80% de resolutividade. No Brasil, apenas 8% dos crimes são denunciados. Então, nós entendemos que o modelo de meias polícias, onde uma polícia começa o que não termina e outra polícia termina o que não começou, com toda certeza o resultado é o que está aí. A violência crescendo, os crimes não tem resolutividade, não tem investigação, e todos nós sabemos que um fator que é determinante para o aumento da violência é a impunidade. A impunidade é a certeza de que o indivíduo vai cometer um crime e não vai ser preso, porque não há no modelo vigente os mecanismos para que se tenha realmente uma resolução, para que se tenha a resolução do problema de forma eficaz. Seria, com toda certeza, através do modelo de ciclo completo, essa resolução, esse fator da eficiência da investigação será alcançado. Então, senhores e senhoras, no caso dos policiais e bombeiros militares especialmente, que estão presentes nos 5.570 municípios desse Brasil, que chegam primeiro na ocorrência, é quem primeiro toma conhecimento da ocorrência, é quem chega no local da ocorrência, porém tem o seu trabalho prejudicado em função da descontinuidade, em função do modelo de meia polícia, que não serve mais, que não tem mais razão de ser, haja vista os resultados que estão aí, ratificam o que nós estamos apresentando aqui. A questão do ciclo completo como um caminho, como uma busca por uma segurança pública realmente que sirva ao cidadão, que sirva à população brasileira, que realmente possamos oferecer à população, devolver a ela a sensação de segurança e a sensação de paz que ela realmente merece ter direito. Olha, o povo da fora pode falar de lei aqui, Constituição, direito desse direito daquilo, não entende isso não. Eles entendem o seguinte: eu quero ser atendido. E por que demora tanto? A polícia não está aqui. Se for a polícia militar ou civil, eles querem ser atendidos, não importa. Eles querem a solução de imediato. Eu tenho essa pergunta aqui, é o mesmo povo, é em prol do povo. Como é que esse povo se reúne para discutir deputado Júlio? Trabalho. Eles querem trabalho. Enquanto estamos no Brasil, o povo foge de trabalho, os senhores querem trabalho. Porque tem muita gente que não quer trabalhar, os senhores querem trabalho. E essa guerra no Brasil é salário e não trabalho. Os senhores querem trabalho. E o ciclo completo se chama trabalho. E eu vi uma das palavras que eu digo aqui, a questão depois pode até melhorar. Agora, isso é trabalho. E trabalho aqui eu interpreto como sendo o seguinte: algo que está dentro dos senhores. Não é guerra por cargo, não. Me desculpe as colocações aqui feitas. Não é vaidade pessoal, não. É que os senhores estão acompanhando o dia a dia da sociedade e querem ajudar na solução dos problemas do povo. Eu transfiro meu agradecimento e parabenizo e peço uma salva de palmas aos homens e mulheres que fazem a segurança de Pernambuco e da sociedade do Brasil. Muitíssimo obrigado a todos. Está encerrado esta